Cuba. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas mais frequentes sobre pé de Cuba e vou deixar uma dica aí para vocês que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Só depois da vinheta. Fala aí pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros. Hoje eu aproveitei que eu estou fazendo um mosto aqui de trigo e aí eu tirei o vinho aqui para destilar e eu ouvi aqui o pé de Cuba. E eu lembrei que aqui no canal muita gente faz a mesma pergunta sobre pé de Cuba e também tem um assunto bem interessante que eu queria falar aqui no nosso canal. Então eu aproveitei hoje que eu estava mexendo aqui, né, esse meu balde fermentador aqui bem improvisado, para poder responder uma pergunta bem frequente. E depois que eu responder essa pergunta, eu vou dar essa dica aqui bem interessante, que a gente tem que ter cuidado, né, no nosso pé de Cuba, principalmente quando você aí fabrica a tua cachaça ou quando a gente faz aquele JSSM, que é aquela aguardente de milho, aquele moonshine que a gente vai fazendo gerações. A pergunta que eu mais recebo aqui é o seguinte: depois que o mosto é fermentado, quanto tempo a gente pode deixar esse vinho fermentado em cima do pé de Cuba? Então, a resposta é o seguinte: se você está fazendo uma aguardente de milho, uma aguardente de cereais, e você está usando fermentação fechada, como a gente aqui que costuma fazer em pequenas quantidades em casa, você consegue deixar assim durante uma semana, em local fresco, longe da luz solar, longe, né, daquela caloria. Você consegue deixar aí uns 15 dias tranquilamente, que o seu mosto não vai estragar e nem vai trazer problema para o seu pé de Cuba. Agora, se você aí fabrica cachaça, a sua fermentação é aberta, aí os cuidados são bem diferentes. Você, assim que retirar esse vinho, você já tem que colocar logo um novo mosto em cima. E também você não pode deixar muito tempo esse vinho fermentado em cima lá do seu pé de Cuba, porque isso vai trazer uma certa acidez para a tua bebida, porque ao longo do tempo, né, esse mosto tende, principalmente de cachaça, a garapa, ela vai acidificar e isso vai passar lá para a sua cachaça. Então a resposta é o seguinte: se você usa aguardente de cereais e faz fermentação fechada, ou você faz um mosto, você consegue deixar mais algum tempo lá, né? Se você não puder destilar hoje, você pode deixar o seu vinho em cima do pé de Cuba. Agora, se você faz cachaça, você tem que rapidamente tirar aquele vinho fermentado e colocar para destilar, senão você pode trazer um grau de acidez mais alto aí para a tua bebida e a tua cachaça não vai ficar legal. Outra pergunta também que eu recebo, né, a respeito do pé de Cuba, que o pé de Cuba ele é uma mistura de sólidos com leveduras. Então, depois da fermentação, tudo isso se decanta e forma, né, esse pé de Cuba, né, essa parte aqui de sólidos com levedura que fica no fundo do teu balde fermentador, da tua adorna de fermentação. Então, o pessoal pergunta muito o seguinte: quanto tempo eu posso preservar aí, eu posso usar o pé de Cuba? O pé de Cuba ele não é eterno, tá? Você tem que prestar muita atenção nas características no que está acontecendo. Você prestar atenção no aroma, prestar atenção, né, no visual desse pé de Cuba, se ele está com aspecto saudável. Se você vê que ele não está com aspecto saudável, você elimina ele e faz outro. Na questão do UJSSM, que é o de grãos, muita gente, se perceber que tem uma camada em cima um pouco mais escura, você pode retirar e completar com milho novo, né, para você dar uma melhorada aí na condição desse teu pé de Cuba. Na questão da cachaça, o mais recomendável para você que faz cachaça, que vai usar o pé de Cuba, é que pelo menos uma vez por semana você dá uma lavada nesse pé de Cuba. Como é que você faz isso? Você coloca assim que você tirar o vinho, você coloca uma porcentagem de água, mexe bem esse pé de Cuba, né? Faz uma agitação nele ali e deixa de um dia para o outro. O que vai acontecer?
alguns sólidos, algumas leveduras mortas, elas vão boiar. E aí sim você retira toda aquela parte da água de cima que está com levedura morta, que está com alguns sedimentos ali, e aí sim você cai com uma nova garapa. Isso faz uma limpeza, dá uma oxigenação melhor no seu pé de cuba, isso vai melhorar com certeza a sua fermentação. Então aí, se você tiver mais perguntas a respeito de pé de cuba, o campo de comentários está aí, que agora também eu vou deixar uma dica muito importante, que eu já venho aqui há algum tempo querendo aí passar para o pessoal, mas ainda não tive oportunidade, e vendo aqui esse pé de cuba que eu fiz de trigo, eu lembrei, né, desse ponto aí, resolvi fazer esse vídeo aqui também para falar isso para vocês, que é bem importante. Se você aí faz a sua geração de fruta, ou JSSM, ou uma geração de cachaça, você tem que atentar para o seguinte: nesse pé de cuba, ele tem uma porcentagem de sólidos, mas ele também fica uma porcentagem de líquido. Então, o que acontece? Quando você fermenta a tua bebida, e você tira e coloca lá para destilar, nesse pé de cuba tem uma porcentagem de álcool. Então, quando você coloca a garapa, ou você coloca ali o milho e você ajusta o Brix, ou para 16, para quem trabalha com o milho, né? Às vezes bota com 18, bota com 20 Brix. Esses 18, esses 16, esses 20 Brix, ele vai virar álcool e também vai juntar com o álcool que já foi fabricado do mosto anterior. Então isso pode prejudicar dependendo da atenuação, dependendo do grau alcoólico que a levedura que você está usando suporte, isso pode interferir na sua fermentação. Ou a sua fermentação pode parar, né? Ou às vezes, assim, sem a gente perceber, a gente pode pensar assim: poxa, a segunda geração deu um teor alcoólico, né? Eu consegui tirar mais álcool do que a primeira usando o mesmo Brix. Então a explicação está aí. Então, se você usa uma levedura que ela não tem né, não aguenta um potencial alcoólico muito alto, ou se você está usando aí uma levedura capturada, né, uma levedura selvagem, um fermento crioulo, você presta atenção nesse ponto. Porque às vezes você tem uma dona de fermentação de 100 litros, você tira ali, deixa o pé de cuba e você cai com uma garapa 16 Brix. 16 Brix fermentado, mas o álcool que está ali pode acontecer também da tua levedura não suportar aquele teor alcoólico e não conseguir completar a tua fermentação. Então isso aqui também é mais uma dica que eu queria falar aí. Aproveitei rapidinho que eu estava mexendo aqui, né, com esse mosto, parei aqui para falar para vocês. Aproveitando o assunto, se tiver alguma dúvida, o campo de comentário está aí, tá? Se está assistindo esse vídeo até agora, obrigado. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar, que ajuda bastante o nosso trabalho. Vou ficar por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.